mensurar lá, conforme a área, conforme o perímetro, nós vimos como dimensionar lá a quantidade e a potência das lâmpadas em cada ambiente, né? E aí depois que a gente viu as lâmpadas, as quantidades em cada ambiente, tomadas, né? A gente verificou, né, a quantidade que a gente tinha que colocar lá. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer os diagramas para poder passar, né, e realizar os cálculos aí depois. Né? Então a gente precisa fazer um diagrama, que seria o desenho do local, apontando aí, né, interruptor, apontando onde vai ficar a tomada, enfim, apontando cada item aí da nossa instalação, onde vai estar quadro, etc. Tá? Bom, e aí o que ocorre aí? Então, essa aqui é a ligação mais simples que a gente tem. Né? Então, um ambiente simples vai usar um sistema desse com um interruptor simples. Tá? Então, esse cara aqui é um interruptor simples, né? Então ele simplesmente abre e fecha, né? E aqui é a nossa ligação. Você viu o seguinte, olha só. Primeira coisa, né? Nas lâmpadas, eu vou colocar, se ela for uma lâmpada 110, eu vou colocar sempre o neutro ligado nela. E de preferência na casca, naquele ambiente, naquele local onde está a ligação, onde o dedo está mais próximo. Tá? Por quê? Porque o neutro ele tem uma tensão próxima de terra, e isso traz para a gente segurança. Né? Isso traz para a gente segurança. Bom? Então essa é a primeira coisa. Então em todas as lâmpadas eu tenho que levar o neutro. Então é uma coisa que você já observa aqui. Ó. Então nessa lâmpada aqui, ó, vai direto o quê? O fio neutro. Então, vou ligar lá na lâmpada. E essa ligação, de preferência, ele vai na onde? Naquele casquilho, né? Às vezes você vê aqueles soquetes, né? Em que a parte maior, né? Ela está no lado de fora, tal, mais próximo do dedo. Então, normalmente, naquele casquilho é que eu devo ligar o neutro. E na parte mais profunda, lá onde eu tenho que enfiar o dedo, tal, para colocar a lâmpada, lá é que devo colocar o retorno do interruptor. Tá? Então, numa lâmpada 110, eu vou ter que ter se eu colocar tensão em cima dela de 110, eu vou ter que colocar um neutro e uma fase. Né? E a fase vai passar aqui pelo interruptor simples para fazer a interrupção dela. Tá bom? Então, o interruptor vai sempre fazer vai cortar, né? Vai cortar a passagem aí da fase para ela. Porque eu garanto, se o meu disjuntor, se o meu interruptor estiver desligado, não vai chegar tensão lá na lâmpada, né? Porque uma vai estar aberta e a outra vai estar com neutro. E aí eu posso trocar essa lâmpada com bastante tranquilidade e segurança. Bom, o que ocorre aí? Você já observou o seguinte, então, que eu tenho dois nomes, né, que seriam os neutros e a fase. E esse fio que sai do interruptor e vai até a lâmpada é o que a gente chama de retorno. Né? Então a gente tem aí, né, a fase, vermelhinho, né? O meu retorno, né? Então ele passou pelo interruptor, ele virou retorno, chegou na lâmpada, e o neutro direto na lâmpada, tá? O neutro direto na lâmpada. Tudo bem? Tá. Então, olha só. Símbolos aí de cada fio. Ó. Esse símbolo aqui, que é só uma barrinha que corta, né, a fase, o que corta o fio aí, ele é o símbolo de fase. Né? Ele é o símbolo de fase. Aqui embaixo é esse aqui, do mesmo jeito que corta lá em cima, só que ele tem uma barrinha em cima aqui, ó, quebradinho. Esse aqui é o símbolo de neutro. Né? E esse cara que seria a fase aqui cortada, ele só usa metade aí da fase, ele é símbolo de retorno. Tá bom?
Onde que estão esses símbolos? Ó, então, eu coloquei para vocês tanto esse aqui de legendas, né? Ó, esse de legendas, tá aqui, ó, onde eu tenho os diversos fios, né? Então aqui ele tem aqui, deixa eu ver aqui, cadê o meu zoom? Então aqui, ó, então lá quais são, né? Quais são os símbolos aí dos condutores, né? Então eu tenho a fase, o neutro, o terra, né? Então o terra pode ser assim um Tzinho cortado, só um Tzinho pela metade, e o retorno. Esses são os 4 condutores aí que normalmente a gente utiliza, tá? Nesse de legendas, a gente tem 2 legendas normais, né? O símbolo usual e o símbolo normalizado. O que acontece? A gente está com dificuldade aí nessas normas, tá? A norma que existe aí para gente é a 5444. Mas ela é uma norma que está em desuso. Por que está em desuso? Porque o pessoal não usa muito, né? E aí passaram a usar uma norma europeia, tal, mas não tem esses símbolos aqui nessa norma europeia. Procurei, não há, tá? O que ocorre muito é o pessoal usar esse símbolo aqui que chama-se usual. É um símbolo que veio lá da padrão americano também, né? Então, você pode ver qualquer um desses aí, o tal símbolo usual ou o símbolo normalizado, tá? Então, são os que a gente utiliza aí, né? São os que a gente utiliza aí. Eu, de todas as formas, o que acontece? Eu mandei para você a norma, né, que é 54, né, 44, essa aqui, tá? Então ela tá lá no site, né? E você vê aí a mesma, né, ó, condutor fase no interior do eletroduto, condutor neutro, o retorno, o terra, né? Aí ele coloca lá um condutor positivo no interior do eletroduto, né? Condutor negativo, cordoalha de terra. Então ele tem mais símbolos aqui e estou passando todos, né? A identificação, né? Por exemplo, quando o eletroduto é embutido no teto ou parede, ou quando ele está embutido no piso, né? Telefone no teto, telefone no piso, então, enfim, né? Todos os símbolos que a gente tem aí para usar na parte de elétrica, tá bom? Então eles estão aqui nesse conjunto aqui. O que mais? São esses que nós vamos botar para o padrão. Eu acho que a gente deve adotar esse cara aqui, o 5444, que está tudo aqui na norma, né? Esses usuais aí, né? Tá lá na legenda, mas não, né? Eu coloco para vocês, porque realmente você pode ser que você ache esses caras aqui. O professor, Oi. lá na minha empresa, a gente pega bastante projeto elétrico. E, tipo assim, todo engenheiro eletricista sempre usa a mesma simbologia padrão. Raramente você vai pegar tipo, um projeto que tem a simbologia diferente, entendeu? Quais vocês usam lá? Exatamente essas daí que você está mostrando aí. 5444. Isso. Ô, professor, e as simbologias para alta tensão? Não vejo diferença. É a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Não, é que, tipo, tem uns. Eu não sei qual que é o site que o pessoal vê, mas, tipo, tem os desenhos elétricos de operação que são diferentes do projeto, né? Do projeto elétrico. Daí, altera no caso, os símbolos, né? Não sei, pelo menos nos projetos que eu já vi aqui da empresa, né? Alguma coisa nessa parte altera, porque tem coisas, por exemplo, que a gente não utiliza, né, no dia a dia da instalação elétrica que está lá na alta tensão. Por exemplo, vamos supor, sei
sei lá, uma seccionadora de alta, né? Então não tem isso lá, né? Não tem isso aqui, por exemplo. Né? E lá você pode encontrar algumas relés de proteção. Não tem aqui relé de proteção, não existe relé de proteção em instalação elétrica de baixa tensão, entendeu? E lá você precisa. Né? Então, é uma coisa que está assim, essa norma A5444, eu acho que, por enquanto, é a que a gente deve usar. Por quê? Porque é que está aí normalizada ainda, tal. Ele até falou, olha, não, a gente está usando, né, caiu em desuso. Essa norma, ela foi trocada? Não, ela não foi trocada. Ela caiu em desuso. Ô, professor, assim, ó, a instalação fora do cubículo de média tensão das alvenaria das cabines, é essa norma aí. Para projeto de cabine, cubículo, é a NBR 14039. Então, realmente, as simbologias são diferentes. 5444 é fora do cubículo, na alvenaria, na casa primária, ou seja, na sala elétrica. A 14039 é dentro do cubículo do painel elétrico ou da cabine blindada. É média tensão, né? Isso. E baixa também. Se pegar CCM, QGBT, painel de automação, do painel para dentro é outra simbologia. A respeito à norma. Fora do painel para instalação de alvenaria, ele respeita o 5444. Tá. Dentro do painel, o que acontece? Pode ser que alguma coisa saia fora realmente, tá? Mas aqui para nós, para instalação elétrica, a gente vai usar esse cara aqui, que é o mais, né, o mais usual aí, tá bom? Então, né, interruptores, tal, tá tudo mais ou menos nesse aqui, né? Botão de minuteria, seccionador aí, né? Alguns tipos de seccionadoras, disjuntor a óleo, né? Então eles estão aqui nessa colocação. Eu acho que é o melhor aqui a gente, né, pra gente fazer, né, ela tá aqui, ó, né, a tomada de baixa, né, baixa altura, média altura e tomada alta, né, tomada no piso, e telefone, né, telefones, e assim vai. Eu acho que esse é o mais usual aí pra gente poder trabalhar aí, pelo menos a gente tem uma ciência. E eu comento, né, que vocês, obviamente, né, tá lá nas legendas, eu passei para vocês, que você pode receber algum projeto com essas tais legendas usuais aqui. Tá bom? Pode acontecer? Pode. Tá errado? Eu vou te falar que se não tem o certo, também não pode estar errado, né? Então, por quê? Porque essa norma que eles pedem para, né, olha, se você entrar na BNT lá e perguntar dessa norma 5444, ele fala, está de desuso e a gente está indicando tal norma. E você vai nessa norma aí, que é EC alguma coisa, não tem nada dela aqui, né, do que a gente precisa. Né? Condutor fase, neutro, nada. Sabe? Então a gente não acha isso lá. Tem um monte de outras simbologias, né, mas para a gente fazer instalação elétrica mesmo, né, a gente não encontra. Na dúvida é só ver a simbologia. Todo projeto tem que ter. Todo projeto tem que ter uma legenda. Né? Então, na dúvida, você colocou alguma coisa, vai na legenda, o projeto deve ter a legenda. É uma obrigação do seu projeto você colocar a legenda. Tá? Então, por quê? Porque se você colocou alguma coisa diferente, usou um símbolo ali, por exemplo, o pessoal gosta muito de usar o símbolo com S, né? Então, uma vez estando na legenda, e a gente sabendo do que a gente está falando, beleza, passa. Tá? Mas o que a gente tem que ter atenção é isso, que eventualmente a gente pode encontrar alguns projetos, né, com diagramas aí, com símbolos diferentes. Né? Então não estranhe. Tá? Não estranhe. Beleza? Então tá aqui. Esses dois aqui, então, essa de legendas, tá? E esse aqui de símbolos gráficos, eles estão aí para a gente poder trabalhar. Tá bom? E
Então aqui a gente tem um símbolozinho aqui, né? Interruptor simples. Acho que esse aqui não tem dúvida, né? Aqui é importante frisar o seguinte, né? Então, o neutro tem que chegar na lâmpada e é a fase que tem que ser interrompida, tá? Então, essa é a colocação aí desse item aí, tá bom? Bom, aí a gente tem alguns problemas igual a este aqui, né? Então, esse caso aqui, o que ocorre aí? Eu estou com uma lâmpada aí que está, por exemplo, em um corredor ou numa escada, aí, como esse exemplo. Né? Então, este exemplo aqui, ele mostra como é que a gente coloca o dito interruptor paralelo. Né? Então, esse interruptor paralelo ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar de tal forma que a lâmpada pode ser acendida ou apagada em qualquer uma das posições. Né? Então, a fase ela chega em um dos interruptores paralelos, aí tem dois retornos que vão para o próximo interruptor paralelo, e sai, aqui não está dando para ver direitinho, mas sai um fio aqui do meio para ligar no outro, né, na lâmpada aqui. Tá bom? Então, vamos desenhar esse cara aqui. Né? Então, vamos supor aqui. Eu tenho aqui, né, minha lâmpada. Então, eu tenho aqui a minha lâmpada. Tá? Vou colocar aqui minha lâmpada. O interruptor paralelo, ele vai... Vamos colocar ele aqui. Ele vai fazer isso aqui. Ó. Beleza. Então, primeira coisa, aqui na minha lâmpada, qual é o fio que eu devo ligar aqui nela? O neutro, né? Então ele segue aqui direto, ó. O neutro, tá? Vou colocar um Nzinho aqui, ó. Né? Então esse é o nosso fio neutro que vai direto na lâmpada. Então é aquela história nossa, por segurança, ele vai aqui na lâmpada, tá bom? De preferência aqui no casquilho dela. Tá? Então essa é a nossa colocação. Beleza. Aí, na norma, na 5410, ela diz assim, olha, a cor do neutro, a cor do fio neutro, ela deve ser azul clara. Tá bom? Então, você tem que utilizar o azul claro para o neutro. Qual é outra cor que você pode utilizar, que está na norma também? O verde. O verde é para terra, para proteção. Né? Então, esses dois fios são normalizados. Tá? Esses dois fios são normalizados. A fase e os retornos eles não são normalizados. Então, na fase, o que a gente costuma utilizar aí? A gente costuma utilizar o vermelho ou o preto. Né? O vermelho ou o preto. O branco também, professor. Oi? O branco também. O branco também pode ser utilizado. Tá? Mas o mais utilizado ou é o vermelho ou é o preto. Né? E para o retorno, a gente usa o branco, marrom e o amarelo. São os mais utilizados também. Bom? Mas não há definição pela norma, exigência disso na norma. Tá? Então a norma exige o quê? Exige só a cor do neutro e exige a cor do terra. Beleza? Aí os outros a gente acaba utilizando por padrão. Ok? Bom, agora, a fase. Então, a fase eu tenho que interrompê-la. Né? Eu tenho que interrompê-la. Então, aonde que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu primeiro interruptor aqui e vou ligar a minha fase. Ó. Ok? Então, tá interrompido aí nessa fase aqui. Tá? Eu vou usar o preto agora, só para a gente poder ligar.
como é que é a ligação do outro interruptor? Ó. Eu vou precisar fazer, então, esta ligação aqui. Então, eu tenho um retorno superior e outro retorno inferior. E aqui, né, no segundo interruptor, eu vou ligar na lâmpada. Né? Então, dessa forma que está aí, do jeito que está aí, o que acontece? Minha lâmpada está acesa ou está apagada? Acesa. Acesa, né? Então, o neutro chegou na lâmpada e a fase, ela vem aqui, né, do lado esquerdo, sobe, passa pelo retorno superior e desce. Se eu alterar, né, o interruptor número 1 aqui, ó, né, se eu alterar o interruptor número 1, ou se eu alterar o interruptor número 2 de posição, apaga. Né? Então ele vai apagar. Deixa eu ver aqui se eu consigo apagar esse cara aqui. Então, por exemplo, mudei esse cara aí, né, e fiz isso aqui. Ó. Então, no interruptor número 2, eu consegui apagar a minha lâmpada que estava acesa. Beleza? E aí eu posso ir no interruptor número 1, né, e a maneira que eu pegar e mudar de posição, volta a acender. E, obviamente, se ele já estava apagado no outro, ele volta a apagar. No 2, se a gente voltar ele, né? Então, vem aqui no 2, volta ele aqui, né? Coloca aqui para cima. Pumba! Ele volta a desligar. Então, eu consigo ligar e desligar aqui em qualquer um, né? Em qualquer uma dos dois interruptores. Tudo bem? Dúvida? Sem dúvida. Tá. Aqui, onde que a gente usa isso aqui? Escada, como estava lá na ilustração, corredor, né, como um corredor não muito grande, tal, corredor, quarto, por exemplo, né, então você entra no quarto, acende a luz e a lâmpada, né, acende a lâmpada e já deitado na cama, por exemplo, você consegue desligar na cabeceira, por exemplo. Que mais? Numa sala assim, onde você tem duas passagens e tal, né? Você pode colocar um interruptor desse aí, tá bom? Então, basicamente, esses são os locais aí onde a gente pode trabalhar com esse cara. Ok, então tá aqui. Deixa eu ver se eu abro isso aqui mais.